Hoje, no Jornal da Comunidade, teremos um ambientalista, o Lidervan, que vai falar sobre o tema meio ambiente. Obrigado, Lidervan, pela sua presença, E já temos a primeira pergunta, Gostaria de saber a sua opinião sobre o desenvolvimento sustentável. Boa noite, Alessandro. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Jornal da Comunidade. Obrigado aos telespectadores que estão assistindo. E a respeito do desenvolvimento sustentável, cara, no nosso país ainda caminha, na verdade não caminha, engatinha. Porque o que acontece? O desenvolvimento sustentável no Brasil avançou muito de uns tempos para cá, mas ainda esbarra nas mazelas, em vários problemas com relação à sociedade civil e o governo. Porque o governo teria que fiscalizar de forma adequada, criar políticas públicas adequadas para o enfrentamento ao desmatamento, à poluição, deveria ter saneamento básico, tratamento de água. Então, é um longo caminho para o Brasil percorrer na questão do desenvolvimento sustentável, mas tem avançado. Um exemplo é a agrofloresta, que funciona perfeitamente, pequenos e médios produtores têm adotado esse modelo de produção que preserva a mata nativa, sem desmatar a mata. Eles cultivam milho, café, outros cultivos em meio à mata. Então o Brasil ainda tem muito o que crescer em desenvolvimento sustentável, mas está avançando. Contamos com o governo para trabalhar políticas públicas de qualidade e investimento em fiscalização para que o desenvolvimento sustentável no Brasil seja uma realidade e não só um sonho. Então, Lidervan, continuando com as perguntas, temos mais umas aqui. É possível conciliar o crescimento econômico com a justiça social e a preservação do meio ambiente? Bom, Alessandro, esse é um tema bem complexo que norteia várias discussões pelo nosso país, que é um país bem amplo, grande, de dimensões continentais. E o que ocorre? Economia, justiça social e preservação do meio ambiente deveriam ser coisas que se correlacionam, mas no Brasil não ocorre dessa forma. O exemplo que eu vou te dar: várias áreas extensas de terra, que são os latifúndios brasileiros, muita concentração de terra, na mão de poucas pessoas. Isso atrasa a questão da justiça social, porque o camponês, o agricultor, a pessoa que trabalha no campo, ele não tem terra para trabalhar. Aqui já exaltando um pouco no trabalho do MST, que é um órgão muito competente nessa área, que é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Então eles brigam por essa questão, porque no Brasil o latifúndio acaba com a justiça social de certa forma. E outra coisa, ela acaba com a justiça social não só por não produzir, mas por desmatar. Geralmente as zonas de latifúndio são desmatadas, são capim, pasto, só gado. Então nós não precisamos disso no Brasil. Nós precisamos de um desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental, divisão de terra que faz a justiça social, e a economia dessa forma vai alavancar, porque quando você gera renda, a partir do momento que você bota o camponês na terra, ele vai ter o seu salário, ele vai produzir e ele vai abastecer as famílias brasileiras e com alimentos saudáveis. Então, pautado no meio ambiente, economia, justiça social e preservação do meio ambiente são coisas que devem coexistir. Um não pode se sobrepor ao outro. E esse é um problema do Brasil, que ainda nós enfrentamos, e é bem severo, porque aqui a justiça social está longe de se alcançar. Mas a questão da preservação ambiental, nós podemos ainda galgar isso. Vários órgãos, várias instituições aí, como o MST, batalham por isso daí. Então eu queria enfatizar o fato que ainda temos muito a caminhar nessa parte, porque a justiça social não é fácil de se alcançar, principalmente num país desigual igual o Brasil. Então, Lidervan, chegou mais uma pergunta. Para você, como desenvolver um país pobre e ao mesmo tempo evitar a poluição do ar e da água? Bom, Alessandro, os países pobres enfrentam grandes dificuldades, mas essa questão deve ser pautada desde a primeira infância. A educação ambiental deveria ser disciplina escolar obrigatória para que a sociedade se desenvolva e entenda que é necessário preservar para ter progresso. Não adianta a gente destruir para ter progresso, porque a conta vai chegar uma hora. Então a poluição do ar e da água, a conta vai chegar para nós. Se não chegar para nós, vai chegar para a próxima geração. Então a gente tem que conscientizar as crianças, desde o ensino infantil até o ensino médio, sobre a educação ambiental. Qual é a vantagem de ter um país
com um meio ambiente intacto e bom para se viver. Devon, chegou uma pergunta interessante aqui. Em relação aos tratados internacionais, né? Houve algum resultado efetivo aqui na Grande Vitória que possa ser demonstrado, falado um pouco sobre esse assunto? Boa pergunta, Alessandro. Esses tratados são tratados internacionais. Ocorreu um encontro aqui no Rio de Janeiro também, no Rio +20, que eles estabelecem metas para diminuir ou barrar a poluição dos países. O que ocorre? A ineficiência dos governos é visível. Por quê? Um exemplo que a gente tem na Grande Vitória que é a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce polui. E quem é que fiscaliza a Vale? Então esses tratados têm um efeito, mas é um efeito minimizado por conta da ação de fiscalização do Estado. O governo deveria fiscalizar isso, colocar para funcionar da forma correta. Devan, outra pergunta interessante. Em relação ao primeiro encontro internacional que teve, né, que é a Conferência de Estocolmo. O que essa Conferência de Estocolmo, né, que foi o grande boom, trouxe de benefício para o Brasil? A Conferência de Estocolmo foi a primeira conferência para tratar de assuntos do meio ambiente, a preservação do meio ambiente com a relação à humanidade. Então o que acontece? Os efeitos são claros e bem positivos. Antigamente, antes da Conferência de Estocolmo, se desmatava indiscriminadamente. O que ocorria com isso? O desmatamento alterava o meio ambiente, alterava a relação do homem com o meio ambiente. Então isso é desnecessário e ruim. A partir da Conferência de Estocolmo, isso mudou. Você tem uma delimitação para você desmatar, você só pode desmatar uma porcentagem, você não pode desmatar tudo. Antes disso era indiscriminado. Um exemplo, hoje até para você cortar uma árvore em determinado município, você precisa de uma autorização. Isso é tudo impacto da Conferência de Estocolmo, que foi bem benéfica para a natureza. Então, Devan, continuando com o mesmo assunto sobre as conferências internacionais, você sabe me dizer quando será a próxima conferência internacional? Estava programado a próxima conferência internacional sobre o meio ambiente com relação agora aos mares e oceanos, dia 2 de junho em Lisboa, para falar da concentração altíssima de poluição nos oceanos, principalmente de plásticos. Toneladas e toneladas e toneladas de plásticos são acumulados no oceano, afetando a vida marinha. Eu não sei como vai ficar essa questão dessa conferência, dia 2 de junho em Lisboa, por conta do coronavírus. A gente não sabe quando nós vamos nos livrar desse mal. Mas se tudo der certo, teremos a conferência. Creio eu que ela não foi adiada ainda, mas ela irá tratar justamente da poluição dos mares. E toda poluição que cai nas águas doces, inevitavelmente acaba indo para os mares. Então os mares estão superlotados, ao invés de peixe, de plástico. Então, eu estou com uma pergunta polêmica aqui para falar para você, né? Para você, analisando a importância da política nacional, da educação ambiental, como está o Brasil com relação a isso? Alessandro, como eu falei anteriormente, na outra questão dos países pobres, desenvolvimento, a questão da educação ambiental como disciplina escolar, o que peca no Brasil é isso. O Brasil trata a questão ambiental como segundo plano, ou não dá o respeito merecido à parte ambiental. O que ocorre é que a educação ambiental deveria ser disciplina obrigatória desde o ensino infantil até o ensino médio, para conscientizar a nação da importância de um meio ambiente conservado à medida do possível. Então, Lidevan, para finalizar, você adota algumas práticas que pode ser considerada um exercício de meio ambiente? Eu adoto várias práticas, até porque eu sou um ambientalista. Então, eu adoto as seguintes práticas. Coleta seletiva de lixo, eu separo o lixo. Meu lixo é separado, material orgânico, reciclado. Eu tenho uma horta orgânica na minha casa que eu reaproveito uma parte dos detritos produzidos pelos alimentos que a gente consome na minha casa, que nós consumimos. Essa é uma das pequenas coisas que eu faço em questão à relação ambiental. Eu tenho várias outras coisas na minha atuação
com relação ao meio ambiente. Mas só esses dois quesitos dá para toda a população também praticar. Separar o lixo, não jogar lixo na rua e reciclar o lixo orgânico que você utiliza na sua casa. Então, Eliano, eu gostaria de agradecer, né, a sua presença aí, pelo seu tempo aí que você disponibilizou, né, para dar, para passar essas informações para a gente, né. Muito obrigado mesmo aí pela sua presença. Um salve para a galera. E outra coisa, meio ambiente é vida. Conserve o meio que você vive. Agradecer mais uma vez, né, pelas informações que o nosso ambientalista Lidervan, né, passou para a gente, né. Agradecer também nossos telespectadores aí que nos ilustra, né, com a sua presença, né, com algumas perguntas, né, que eles nos cederam, mandaram para a gente, e espero que tenha contribuído, né, essa informação aí sobre o meio ambiente para o nosso jornal da comunidade.